SLUPP332, a molécula mimética ao exercício, né? O composto que imita o exercício. Você vai mudar o seu shape sem precisar fazer nada. Aqui, ó, sentadinho na cadeira, assistindo uma sériezinha do Netflix. Será? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente do que se trata esse composto, para você não ficar aí achando que é algo mágico, mas de fato eu vou te trazer informação técnica com embasamento científico por trás, trazer o que todos os estudos fizeram, né, até agora e nos trouxeram de informação, para que você não caia na conversa fiada de bro science, de coaches famosos, de médicos te vendendo lorota por aí, e muito menos, né, para que você não siga enviesado apenas porque um bodybuilder pro utilizou e deu certo e eu vou utilizar também. Não, esse vídeo eu tô aqui justamente para te explicar como funciona essa molécula. Não é um peptídeo, já diga-se de passagem. Eu vou te mostrar o que esse composto ele faz no organismo quando administrado de maneira correta. Toda semana eu escuto alguém dizendo: eu quero tomar peptídeo, mas eu não quero tomar peptídeo chinês. E eu, de certa maneira, entendo, né? Porque quando alguém fala isso, ela não está se referindo ao país específico, China. Ela não está se comprometendo com a geopolítica, ela não está sinalizando nenhum tipo de posicionamento político, por assim dizer. Ela simplesmente está dizendo uma outra coisa. O que ela pode estar dizendo quando ela assume, né, uma postura de não utilizar produtos da China? Ela está querendo falar que ela tem medo de colocar algo que pode dar errado no próprio corpo, né? Pode ser medo, pode ser insegurança, mas é uma real necessidade de ter tudo sob controle, né? De ter uma certa previsibilidade. E não tem nada de errado nisso, né? É normal que as pessoas queiram ter alguma sensação de segurança no meio desse tanto de informação que você é bombardeado toda semana, quando você abre o seu Instagram, quando você abre o YouTube, para ver diversos vídeos, né, de bodybuilders, de podcasts falando sobre peptídeos e etc. Muitas das vezes você é levado a crer que aquilo faz sentido apenas porque é um atleta, né, se posicionando, né, um atleta com Procard, e aí você acha que ele tá te dizendo a verdade absoluta. E nesse vídeo eu vou te provar que não é bem assim que funcionam as coisas, tá? A gente vai falar sobre o SLUPP332, né, que não é um peptídeo, diga-se de passagem. A gente vai falar sobre administração via oral versus injetável, e eu vou te provar por que não faz sentido você colocar no seu corpo o SLUPP332 de maneira oral, beleza? Mas antes de qualquer opinião, antes de qualquer posicionamento emocional, a gente precisa organizar o básico para que você consiga entender toda a mensagem. Eu sei que muitos de vocês estão querendo saber o que é bom para utilizar, se é oral, se é um injetável, se faz sentido ou não. Mas antes de tudo, né, isso aqui não é um vídeo, isso aqui não é um Reels para você consumir ali com 1 minuto e meio, 30 segundos. Não, eu vou te explicar tudo e a gente precisa organizar o básico. Vão ter alguns termos técnicos que eu vou tentar de maneira mais didática te explicar para que você consiga entender e para que você não seja enganado nesse tanto de podcast, nesse tanto de informação merda que você escuta por aí. E para que você consiga entender exatamente, né, a mensagem que eu quero te passar ao longo e no final desse vídeo, para você não sair reagindo por aí como se fosse uma criança mimada, né, que faz birra, quando os pais tomam da mão dela, né, o controle de videogame e fala tá na hora de estudar, não tá na hora de jogar videogame. Não assuma essa postura. Eu não tô aqui para falar o que eu acho, para falar a minha opinião, eu só vou trazer dados científicos, tá? Para que você saia daqui com informação de qualidade, para que você não faça cagada com o seu corpo, com a sua saúde, comprando coisa que não faz sentido e que muito menos funciona na prática. E só para contextualizar um pouquinho, né, eu tô nesse mundo fitness desde meados ali dos anos 2000, 2005, 2006. Quando eu comecei, né, a realidade era totalmente diferente, né? Não era tão simples você adquirir qualquer recurso ergogênico, tá? Você precisava, na maioria das vezes, contar com a sorte, né? Você enviava o seu dinheiro para alguma pessoa aleatória, né, para algum contato que você tinha. E aí você cruzava os dedinhos e você torcia para que aquilo chegasse na sua casa, né? Depois de 3, 4, 5 semanas, aí aparecia uma caixa, né, ali do correio. Às vezes chegava, às vezes não chegava. E quando chegava, você simplesmente não fazia ideia se aquilo era real, se aquilo tinha uma qualidade, né, uma pureza, ou se aquilo era um lixo. Não existia o COA, não existia terceirização. Não, você não tinha um suporte para você mandar uma mensagem, um WhatsApp. Não tinha nenhuma dessas conversas bonitinhas, né? Igual muitos dos cidadãos americanos, eles têm, né, esse amparo, eles conseguem comprar medicamento, né? Tem diversos sites americanos, sites bons, né, confiáveis, né, por assim dizer,
que você paga ali o produto e ele chega na sua casa, né? No Brasil é um pouco diferente, você precisa conhecer alguém ali do meio para você comprar suas paradinhas. Então, quando hoje em dia, né, eu vejo a galera descobrindo, né, vários peptídeos, exigindo uma garantia a nível farmacêutico, né, uma pureza absoluta, né, exigindo uma rastreabilidade perfeita, eu quero saber onde está, eu quero saber de onde veio, mas ao mesmo tempo querendo pagar preço do mercado negro, eu preciso te dar uma informação, eu preciso ser honesto com você. Essa sua expectativa, ela não faz o menor sentido. E não é porque essas pessoas elas são imbecis, burras, porque ninguém explicou como que funciona esse mercado. E é justamente essa parte que gera muita confusão, né? Não entender o que é um peptídeo de verdade, né? Então eu vou te explicar de maneira bem simples, né? Peptídeos, eles não são medicamentos, né? Eu nem gosto de falar que peptídeo é sei lá, um remédio, vamos dizer assim, né? E muito menos eles são iguais à testosterona, né? Que historicamente muita gente comprou a matéria-prima e manipulou ali no quintal de casa, vamos dizer assim, né? O peptídeo, ele é uma história completamente diferente, né? O peptídeo, ele é síntese em fase sólida, né? É aminoácido sendo montado um por um, proteção química, lavagem, precisa de ter uma ligação. Você tem várias repetições nesse processo. Você tem, depois disso tudo, clivagem, purificação, você analisa. É um processo longo, caro pra cacete e extremamente técnico. Obviamente, você está pensando que para você ter um peptídeo de boa qualidade, você precisa do equipamento certo, você precisa ter um ambiente controlado, você precisa de um laboratório de verdade, gente treinada operando máquina extremamente complexa. Peptídeos não funcionam como um arsenal, não é um improviso, né? Não existe nenhum peptídeo sendo feita na garagem de algum maromba por aí, beleza? E mesmo alguém que conseguisse, né, fazer toda essa síntese, ainda ia ficar na mão, ainda ia depender de insumos químicos que vêm de algum lugar, que já já eu vou te contar. E aqui entra o dado que muita gente finge que não vê, né? Hoje a gente tem mais de 80% da cadeia global de matéria-prima farmacêutica vindo da onde? Da China, exatamente daquele país que você acha que as coisas não prestam e que você se opõe em adquirir, em fazer a utilização, né? Então, isso que eu estou querendo dizer significa que praticamente todo fabricante de peptídeo do planeta Terra depende, em algum ponto, da cadeia química chinesa. Mesmo que a síntese final ela aconteça em outro país, os blocos básicos eles vieram todos de lá. A ideia de um peptídeo completamente isolado dessa cadeia, ela não existe no mundo real, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, basta você pesquisar, não vou ficar aqui te dando orientação de aonde você busca por procedência, não, eu só estou aqui para te mostrar a verdade. Não fique bravo comigo, você simplesmente tem que ser maduro a ponto de entender que eu estou aqui, né? Hoje é dia 2, né? O segundo dia do ano. Hoje é dia 2, né? O segundo dia do ano, uma sexta-feira, amanhã eu vou fazer minha corrida logo cedo, então eu não estou aqui para te magoar, eu estou aqui apenas para te passar uma informação com base sólida, tá? Não, de novo, não é minha opinião, não venha nos comentários falar que eu estou falando merda, porque você está sendo infantil, cara, eu não estou aqui para falar o que eu acho, se você comprou um produto merda, se não funcionou, eu estou aqui apenas para te mostrar a realidade. Quando a gente pega, né, os Estados Unidos como exemplo, existem pouquíssimas plantas capazes de produzir peptídeos em escala dentro de um padrão, né, se você não sabe, GMP, né, que significa boas práticas de fabricação, né, porque justamente exige, né, um controle rígido no processo, você precisa de validação, rastreabilidade, esterilidade, uma documentação absurda. Elas trabalham com contratos milionários, né, uma produção extremamente planejada, com meses de antecedência, elas não estão vendendo lote pequeno para site de peptídeo e muito menos para aquele seu contatinho, né, e mesmo que eles quisessem, a conta ela não fecharia. E se alguém vende, né, algum frasco de peptídeo barato dizendo que saiu de uma planta GMP americana, isso não fecha economicamente. E não é minha opinião, é apenas a matemática básica. Não apedreje o mensageiro. Tranquilo? Eu estou aqui apenas te passando a informação. E aí você deve estar se perguntando, a essa altura, Breno, de onde vêm os peptídeos do mercado de pesquisa? Majoritariamente de fabricantes que oferecem serviços OEM e ODM. Se você não sabe, OEM significa Original Equipment Manufacturing. Na prática quer dizer exatamente a fábrica produz o produto e outra empresa vai lá e coloca a própria marca por cima. Também tem o ODM, né, que significa Original Design Manufacturing. Não sei se meu inglês está perfeitamente correto, mas nesse caso, né, a fábrica ela já tem o produto padronizado e o comprador apenas comercializa colocando ali de novo, né, a sua própria marca. E aí quando alguém diz, né, feito nos Estados Unidos, normalmente isso quer dizer
uma de 4 coisas. Ou essa pessoa está mentindo para você, ou ela recebeu o produto pronto, né, e ela só fracionou, ou comprou de uma empresa que também produz na China, ou simplesmente é lixo, né, e ela testou em laboratório local e chamou isso de controle de qualidade americano, beleza? A verdade desconfortável é que se você compra peptídeo de pesquisa, quase certamente ele veio da China. Pagando caro ou barato, veio da China. Pode acreditar em mim que eu estou te falando a verdade. E aí entra a obsessão por COA, né, que é um certificado de análise, né, um laudo de laboratório mostrando a pureza, o método, o número de lote. Isso nasceu como uma ferramenta, né, de verificação entre empresas, não como um material de marketing, né, para consumidor final, mas hoje em dia meio que virou, né, um diferencial competitivo, então acaba que todo mundo publica, né? O problema é que isso cria, né, um rastro público. Quando você publica, né, um laudo de pesquisa químico, isso não fica visível só para o cliente, né, fica visível para o regulador, para a autoridade sanitária, para a indústria farmacêutica que tem bilhões de grana em jogo, né? E a ironia é que a mesma transparência, né, que todas essas pessoas, né, ou talvez você acaba exigindo, é exatamente o que acelera o fechamento de todas essas empresas de peptídeo, né? E aqui fica um recado, né? Qualquer que seja o peptídeo que você esteja usando, se ele está funcionando ou não, fica ligado, porque se ele estiver funcionando, já vá fazendo seus estoques, principalmente falando da retatrutida, porque fatalmente quando a Eli Lilly lançar o medicamento dela na farmácia, né, a retatrutida, sei lá qual vai ser o nome comercial disso, muitas dessas fábricas que estão produzindo essa retatrutida, elas vão ser fechadas. É muita grana envolvida e não tem como você brigar com a Big Pharma, beleza? Nesse ponto, né, você tem 2 escolhas, gostando ou não. Ou você vai para o caminho clínico, médico, caro, com produto farmacêutico, né? Espera ser lançado na farmácia, aceita o custo disso tudo sem ficar reclamando, falando que é caro, que não tem dinheiro, ou você aceita a realidade do mercado de pesquisa, né? Um preço mais baixo, porque a carga regulatória é muito menor, menos garantias formais e mais responsabilidade individual. Novamente, não seja a criança mimada que os pais precisam tirar o controle de videogame da mão dela e mandá-la estudar, beleza? O que não dá é para você querer, né, esses 2 mundos ao mesmo tempo, pagar caro e ter a certeza de que está tomando algo de extrema qualidade e controle. Então até aqui foi só para a gente alinhar, né, essa realidade, para deixar claro, né, onde esse mercado ele acaba se encaixando, né? Sem todo esse contexto que eu acabei de dizer, eu sei que pode ter sido chato para várias pessoas, só que se eu não falar isso, qualquer conversa sobre uma molécula nova, sobre algum peptídeo, né, fica só sendo mais alguém fazendo barulho aqui no YouTube, no Instagram, qualquer que seja a plataforma. Tendo tudo isso esclarecido, agora dá pra gente entrar no tema central do vídeo. E aqui entra a ironia máxima. As mesmas pessoas que odeiam o exercício estão completamente fascinadas por uma molécula que imita exatamente o que o exercício faz. E antes que você saia falando groselha aqui na internet, para não falar palavrão, não se trata de um peptídeo, beleza? E a partir de agora a gente vai discutir, né, como funciona, né, como que essa molécula ela atua e faz as suas funções ali no seu organismo como um todo. Se faz sentido via oral, se faz sentido a via injetável. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é apenas especulação da minha cabeça, não trata de diagnóstico, de triagem, de prescrição, né? Consulte o seu médico. E mais uma vez, né, já dando aí um spoiler, a gente não tem dados com pesquisas, né, feitas em humanos com esse composto, beleza? Eu estou aqui apenas alucinando, jogando ideia aqui da minha cabeça que tá passando. E se você curtir esse vídeo, já deixa seu like, compartilha com seu amigo, né? É importante para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que mais pessoas não continuem sendo enganadas por Bro Science, que está lotado aqui no YouTube, na internet de maneira geral. Eu estou apenas te mostrando o caminho mais inteligente, né? E com base científica. Eu não estou nem aí se o fulano de tal bodybuilder pro utilizou e deu certo, porque provavelmente se deu certo não foi por via oral, foi outra coisa que essa pessoa está utilizando, beleza? Voltando ao SLU-PP332, né, é um composto que atua ativando o receptor alfa relacionado ao estrogênio. Mas calma, que apesar, né, desse nome, ele não responde ao estrogênio, não tem nada a ver. Ele funciona como regulador nuclear, basicamente um grande interruptor genético ligado à produção de energia. Quando o SLU-PP332 ele entra na célula, ele vai direto até o núcleo, ele se liga a esse receptor e ele muda a conformação da proteína. E automaticamente ele permite que essa proteína ela recrute
um coativador extremamente poderoso, né? A gente está falando do PGC-1-alfa, tá? Não fica tão apegado a esses termos técnicos, mas de novo eu preciso falar para que você entenda a mensagem como um todo. E a partir daí, né, quando tem tudo isso acontecendo, o negócio ele fica um pouquinho mais interessante, né? Esse complexo ele começa a ativar genes ligados à mitocôndria, né? A cadeia respiratória, oxidação de gordura, produção de ATP, enfim. Em outras palavras, ele liga exatamente o mesmo programa genético que o exercício físico liga, beleza? Então você já está começando a entender aonde eu quero chegar, né? E indo um pouquinho ali para a base científica, né, a maioria dos estudos mostram aumentos significativos na capacidade cardiorrespiratória mitocondrial em questão de pouquíssimas horas. E isso não é um ajuste fino, né? Não é um empurrãozinho metabólico, é uma mudança brutal no seu metabolismo celular. E é justamente por isso que muita gente começou a chamar o SLUPP332 de composto mimético do exercício, né? Porque ele ativa o mesmo eixo central que a contração muscular ativa. É a mesma lógica biológica, só que acionada por um outro gatilho. E agora que você entendeu um pouco da mecânica de como funciona esse composto, a gente vai entrar na parte talvez mais crítica do vídeo, que é justamente, né, a via oral versus a via injetável, né? Então, vamos resolver isso, né, de uma vez por todas para que você não faça besteira, né? Do ponto de vista mais básico, né, de química farmacêutica, o SLUPP332 ele não funciona por via oral. Não venha me atacar nos comentários falando que o seu amigo tomou. Isso não é uma discussão, isso não é um relato da internet, até mesmo porque eu nunca utilizei esse medicamento. Não é o meu amigo tomou e deu certo, ele tomou outra coisa. O SLUPP332 é uma molécula lipolífica, ela não se dissolve em água, né? Em meio aquoso ela vai para o saco, né? Ela forma microcristais, ela perde biodisponibilidade. Só por isso, né, já estaria totalmente inviabilizado, né, a administração oral, né? E mesmo que você seja, né, o cabeça dura, né, não, meu amigo tomou, então eu vou tomar e vai dar certo. Ela ainda passa por um processo de massacre totalmente previsível, né? Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender que quando você toma um medicamento oral, automaticamente você sofre a ação de ácido gástrico, enzimas digestivas, sais biliares, barreiras intestinais e por último, cai aonde? No fígado. Qual que é a função do fígado? Destruir todos os compostos estranhos que estão entrando no seu corpo. Né? Então, o que eu estou querendo te dizer é que todo esse metabolismo de primeira passagem elimina a maior parte do que sobrou. E no final, mais de 90% da dose que você ingeriu por via oral, ela é totalmente perdida. A biodisponibilidade cai para algo que é totalmente irrelevante. Eu estou falando de 90%, não 10% e você tem 90%, não, você perde 90% do composto, né? Tomar o SLUPP332 por via oral é farmacologicamente irracional. Não é que seja menos eficiente, simplesmente não funciona, a molécula não foi feita para isso, né? Eu posso te soterrar de estudos sérios, né, que não fizeram utilização via oral. A única forma de você entregar a molécula intacta na circulação, né, no seu organismo, para que ela cumpra a função dela como se fosse um sniper e permitir que ela chegue ali no núcleo da célula, onde realmente ela atua, é por via injetável. E isso não transforma, né, o composto em um milagre absoluto, né? Não transforma numa solução fácil, né? Só deixa claro que estamos falando de algo complexo, né, que exige um certo nível de entendimento e que você não fique empolgado com relato de Instagram, de YouTube, de Bodybuilder Pro falando que tomou e deu certo. Vamos falar do impacto real, né, disso ali a nível celular, porque aqui os números eles começam a ficar um pouco interessantes e altamente absurdos. Em músculo esquelético, né, os estudos mostraram o aumento da capacidade respiratória mitocondrial em mais de 80% em cerca de 24 horas. Estou falando de 80% em um dia, não 3%, não é um ajuste fino, é 80%. E isso não é uma otimização, isso é uma reconfiguração pesada da infraestrutura energética da célula em um nível genético. É como se você não tivesse trocado uma peça ali do motor. Você trocou exatamente o motor inteiro. E é exatamente por isso que esse composto ele é classificado, né, como um mimético farmacológico do exercício. Não porque ele te dá um empurrãozinho, ele te dá uma ajuda, não porque ele imita superficialmente, mas porque ele ativa o mesmo eixo central que o exercício físico, a musculação, que a contração muscular ativa. A pergunta certa aqui é: qual é o estímulo natural mais potente para o eixo RR-alfa e PGC-1-alfa? Contração muscular voluntária, o exercício, né, tensão mecânica, o fluxo de cálcio, a queda rápida de ATP, ativação da enzima AMPK. Todos esses sinais eles convergem exatamente no mesmo ponto molecular,
Todo esse eixo, né, é o motivo real pelo qual o exercício ele sempre funciona e sempre funcionou durante anos, né? É a razão bioquímica de por que treinar gera resultado, né? Todo o resto é apenas uma consequência. O que o SLU-PP 332 faz é exatamente acionar esse eixo de uma maneira mais direta, né? Sem precisar de um intermediário para que ele faça todo esse mecanismo, né? Ele chega, ele dá um bicudo na entrada da porta da célula, ele vai como um sniper no núcleo, ele se liga ao receptor e ele permite a formação do complexo, com o PGC, o alfa que eu acabei de descrever. E a partir daí, esse complexo começa a jogar para fora, né, a varrer o DNA atrás de elementos de respostas específicas. Ele recruta toda a maquinária de transcrição. Quando você tem tudo isso acontecendo, o que é ativado não é um gene isolado, né, mas você ativa todo o pacote, né, toda a cadeia transportadora de elétrons, complexos mitocondriais, oxidação de ácidos graxos, produção de ATP, biogênese mitocondrial. E aí você tem o pacote completo da mudança fisiológica a nível de metabolismo e a consequência estética inevitável. Você tem todo o kit completo de produção de energia celular. Em 2021, um estudo pegou camundongos totalmente sedentários, né? Literalmente um bando de camundongo vagabundo que não fazia nenhum exercício. E o que eles fizeram? Eles administraram uma única injeção subcutânea de SLU-PP 332. Nenhuma atividade física foi adicionada nesse estudo, né? Eles não fizeram nada com os camundongos. E o resultado foi um aumento de aproximadamente 70% da capacidade máxima de corrida até a exaustão, até a falha. Quando esses pesquisadores eles pegaram, né, o músculo desses camundongos para analisar, eles observaram que o perfil transcricional era praticamente o mesmo, né, do que eles observaram em outros animais que treinavam pesado, né? O genoma ele estava expressado como se tivesse treinado, né? O composto administrado ele conseguiu reproduzir a assinatura molecular de treinamento de endurance sem precisar do estímulo mecânico, sem fazer nada. Os camundongos eles chegaram ao mesmo ponto daqueles camundongos que treinavam pesado, vamos dizer assim. Então percebam que a gente não está falando de buscar um atalho, não é um hackzinho, né? É uma ativação direta da principal via de sinalização envolvida em todo esse processo. É justamente entender aonde está o botão e o que o composto faz, ele vai lá e aperta esse botão. E a partir daí, todo o resto começa a fazer sentido, né? Energia celular aumenta, o ATP ele deixa de ser o gargalo, a célula ela sai do modo sobrevivência e ela entra no modo funcional. E quando tudo isso começa a acontecer, o que a gente tem? O melhor dos cenários. Inflamação, resistência à insulina e disfunção metabólica começa, né, a perder o espaço. Mas não porque elas foram bombardeadas diretamente. Nada disso aconteceu, e aí que é o interessante. Mas tudo isso começa a funcionar porque o ambiente celular ele deixou, né, de fornecer todas essas falhas, né, que talvez você não percebesse. É por isso que esse composto ele chama bastante a atenção, né, no mundo fitness. Não porque ele está prometendo algo mágico, mas porque ele atua exatamente onde a biologia sempre deixou claro que tudo começa. Aonde? Capacidade da célula de produzir energia, né? Uma das falhas principais que as pessoas têm no declive, né, de suas funções e seus físicos de nível de saúde. Se você chegou até aqui, parabéns, isso já te coloca à frente da maioria que só consome manchete, hype, opinião rasa. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, né, te ajudou a compreender o mecanismo de ação, se faz sentido ou não via oral, injetável, sem nenhuma fantasia, sem nenhuma lorota, sem nenhum marketing por trás, sem conversa fiada, já deixa seu like, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, deixa também o seu comentário, se inscreve no canal, eu estou me esforçando bastante para produzir esses vídeos, né, para trazer de fato toda a realidade que a gente tem, né, com essa base científica por trás. Um forte abraço, Coach Breno, se cuida.